Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Gisele Silva, sou uma mulher negra, uso óculos com aro branco, estou com os dois brincos verdes, meu cabelo é escovado, está escovado, preso. Eu estou vestida com uma blusa preta e uma calça preta. Tenho três pulseiras no meu braço direito e hoje nós iremos falar sobre cultura de feedback. Feedback, essa palavra que tanto conhecemos, que tanto ouvimos falar. Mas hoje nós vamos falar do assunto de uma forma mais estruturada. Vamos falar do poder do feedback, dos tipos de feedbacks existentes, técnicas de feedback e vamos terminar com algumas dicas sobre dar, fornecer feedback e receber também. O objetivo dessa aula consiste em aprimorar o seu papel na liderança ao desenvolver técnicas de feedback e feed-forward no acompanhamento do seu time. Vamos entender agora o poder do feedback. O feedback é um termo muito dito, muito falado. Será que algumas pessoas misturam retorno, resposta com feedback? Sabemos que feedback é uma ferramenta de gestão muito potente para impulsionar as equipes a duradouras mudanças de comportamento. Essas mudanças são compatíveis à velocidade exigidas pelos novos tempos, não é verdade? Mas, no entanto, utilizar essa metodologia corretamente é um grande desafio dos novos líderes. A verdade é que feedback é uma técnica. Existem passos, etapas, questões a serem observadas. E ela consiste em realizar retornos sistemáticos. Veja bem, sistemáticos, por meio do qual o gestor, a liderança, pode ajudar os seus funcionários a se tornarem mais conscientes sobre o seu desempenho e pensar em como podem adquirir ferramental para ampliarem as suas competências e terem entregas melhores e desejadas pela liderança. Feedback envolve basicamente duas situações. A primeira situação é quando a pessoa que vai receber está abaixo da expectativa. Neste caso, ela deverá ser orientada e encaminhada pela liderança na direção do desempenho desejado. A outra situação está relacionada com as pessoas que estão dentro da expectativa. E aí, neste momento, elas recebem informação, para que atinjam o desempenho desejado e são estimulados a continuar com este comportamento. Isso é basicamente, mas nós vamos falar aqui de outros tipos de feedbacks. Faz parte do conceito de feedback em um entendimento de que feedback é uma troca de informações, é uma troca de observações entre a liderança e o funcionário sobre o desempenho no trabalho. Ele envolve a comunicação verbal e não verbal, dirigida aos outros, de maneira que as pessoas estejam cientes de qual é o impacto de sua conduta nos demais participantes da equipe. É muito importante a gente salientar que o feedback não é focado apenas em resultados, mas também em como potencializar as competências. Ou seja, não se fala apenas do que se fez e dos resultados que gerou, mas sim de como se fez e como se pode melhorar as competências já existentes para que elas atinjam um patamar que aumente a sua performance. Mas para isso se deve utilizar uma metodologia específica, direta e clara, para fornecer informações sobre a eficácia do desempenho na execução das atividades inerentes ao cargo ocupado. Feedback pressupõe uma metodologia, um método, para que ele seja estruturado, claro, objetivo e que promova de fato mudança no comportamento. Bom, tipos de feedback. Não tem só, feedback não é feedback, é dar o retorno, dar uma resposta, dar um posicionamento? Não. Existem vários tipos, diferentes tipos e práticas de feedback que ajudam nos processos de gestão. Mas existem outros que tendem a ser desconstrutivos e precisam ser evitados do seu comportamento. O feedback positivo é aquele que todo mundo conhece, ele tem como objetivo principal um reforço de um comportamento vantajoso ou adequado, de um desempenho desejado. Em linhas gerais, é o que mais funciona, uma vez que quem o recebe fica muito satisfeito com a apreciação por parte da liderança do seu desempenho. Esse feedback
Muitas pessoas conseguem, gostam de recebê-lo e é mais fácil até de fornecê-lo. Bom, um outro feedback é o feedback corretivo. Este é aquele feito para corrigir um comportamento indesejável. É um retorno mais desafiador, porque ele pode ser facilmente confundido com uma repreensão, com uma punição ou até mesmo como uma bronca. Por isso, para fornecer esse tipo de feedback é preciso uma empatia e sensibilidade para que ele ocorra de maneira eficiente. O outro feedback existente, o nosso terceiro, é o feedback insignificante. O próprio nome diz. É um feedback que não traz resultados efetivos, pois ele é fundamentado em afirmativas vagas, genéricas, aquele do tipo: ai, eu não sinto que você está bem no trabalho, eu não percebo que você está engajado. Ou seja, não se tem afirmativas assertivas ou específicas sobre o comportamento. Geralmente as pessoas que recebem não conseguem compreender o seu propósito, né, implicando em pouca ou nenhuma mudança de comportamento. Esse tipo de feedback insignificante é muito comum. Muitas pessoas falam sobre os outros, para os outros, de uma forma muito genérica, muito vaga. Ah, eu acho que você poderia ser melhor. Eu acho que você está meio perdido. Eu sinto que você não está bem. Esse tipo de feedback, ele deixa mais dúvidas do que realmente promove a mudança de comportamento. Então, o nome diz tudo. É um feedback insignificante. E temos, finalmente, o feedback ofensivo. Este é o pior de todos os feedbacks e deve ser eliminado com urgência, pois ele compromete as nossas relações, gera conflitos. Ele é muito caracterizado pela desvalorização e desqualificação da pessoa que o recebe e promove sentimento ruim e rompe as relações interpessoais. É um feedback que visa mais ofender e colocar a pessoa em xeque com a sua autoestima do que gerar mudança positiva de comportamento. A verdade é que a eficácia do feedback, né, para o líder, depende de um processo contínuo que vai integrar a identificação do comportamento, as crenças desse líder, as informações sobre o comportamento e os resultados esperados. Isso mesmo, é muito importante entender que para que um feedback seja efetivamente estruturado, precisa-se identificar o comportamento, entender em quais crenças ele está balizado, ter informações claras e precisas e focar no resultado esperado. A essa altura, cabe a gente entender que existem alguns elementos presentes no feedback que são fundamentais serem vistos. Primeiro, o feedback deve estar alinhado entre as intenções e percepções. O que eu quero que você faça, o que é ideal fazer e qual é a minha percepção do que está fazendo. Perceba que neste momento o feedback foca em comportamentos passados. Exige também um senso de direcionamento. Aonde nós estamos? Aonde queremos chegar? E aí, neste momento, eu estou falando de feed forward. Onde estamos? Feedback. Onde queremos chegar? Feed forward. Um feedback precisa ter apoio, contínua aprendizagem. Na verdade, o feedback trata de aprendizagem, de desenvolvimento e muito menos de punição, de culpa e de apontamento. E é importante que cada líder desenvolva uma cultura de alta performance por meio do feedback. Com esses 4 elementos, alinhamento, senso de direcionamento, apoio à aprendizagem e cultura de alta performance, eu tenho certeza que os seus feedbacks serão muito mais funcionais. Bom, por que nós temos que pensar no feedback como uma forma de transformação? Porque quando a gente entende que precisamos pontuar o que está sendo feito para ter melhoras ou melhorias no comportamento, é fácil a gente entender essa visão, essa percepção que o líder tem, passa pelas suas subjetividades. Então, quanto mais ele conseguir trazer para a razão, mais fundamentado será o seu feedback. Então, segue aqui alguns passos interessantes para se observar no feedback. É importante analisar previamente o comportamento e o contexto em que a pessoa está inserida.
Se ela está com um comportamento de retração, porque o contexto em que ela está inserida é um contexto de muita pressão, isso é um ponto importante a ser avaliado e a ser colocado no momento do feedback. Outro ponto importante é criar um ambiente propício para o feedback. É interessante que você veja o momento para fornecer esse feedback e que, sim, crie-se uma cultura de feedback analisando esse ambiente, esse momento e esse contexto para que as pessoas consigam receber esse feedback da forma que ele quer ser passado. Enfatizar os aspectos favoráveis. Mesmo num feedback corretivo, é necessário enfatizar os aspectos positivos da pessoa. Você pode, inclusive, começar por esses aspectos positivos, trazer os pontos de atenção e fechar com feed forward, trazendo perspectivas de ferramentais para que a pessoa consiga ter como mudar o seu comportamento. Mas ainda falando do feedback, é importante analisar conjuntamente com quem recebe os aspectos a aprimorar. Sim, sempre é possível aprimorar. Explique com fatos, com dados e não com percepções vagas. Bom, esses 3 pontos que eu vou falar para vocês, ele está muito relacionado com o feed forward, porque é aquilo que eu disse para vocês. Primeiro, contextualizamos o que está acontecendo, seja positivo, seja negativo ou ambos, os aspectos positivos e os aspectos a melhorar. E aí, depois de tudo isso, o que fazemos? Daí é importante descrever, que você descreva aquela pessoa que vai receber o feedback, o comportamento desejado. Qual o comportamento que você deseja que ela desenvolva? Elabore junto com ela um plano de ação para o desenvolvimento, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ter um norte, uma diretriz para desenvolver. Obtenha um compromisso mútuo com o plano de ação. Acorde junto com ela que você vai estar junto, né, ao lado dela, dando o apoio que ela necessita para que ela consiga chegar nesse comportamento desejado. E neste momento, nós estamos falando de feed forward. Há quem diga que feedback já era, que agora é só feed forward. Na verdade, eu discordo. Eu acredito que o feedback é tão importante quanto o feed forward. É importante eu saber como eu estou. Se eu estou indo bem, se eu estou entregando o que se pede, ou se eu estou indo bem, mas existem pontos a serem melhorados, né? A gente não pode esquecer que a intenção do feedback é transformar. Então, para evitar que esse feedback seja destrutivo, né, alguns comportamentos são essenciais. Se a gente considerar a dimensão do feedback construtivo e verdadeiro, nós vamos entender que algumas práticas são fundamentais para que o seu feedback seja transformador. Então, vamos ver de que forma o feedback pode estimular as transformações. Então, nesse caso, eu peço que vocês se atentem a essas 10 práticas que irão tornar o processo de feedback muito mais eficaz. A primeira prática, ela é básica. Elabore um plano. Antes de dar um feedback, liste exemplos específicos, datas, contextos, com base na sua abordagem. A sua abordagem, ela deve trazer esses fatos, esses dados, para você conseguir entender que ponto vocês estão, como você vai desenvolver e aonde você quer chegar. Quando der, portanto, o feedback corretivo, pense em algumas sugestões, soluções possíveis antes do encontro. Pense em algumas abordagens, algumas formas de falar o que você quer dizer. Elabore cada feedback de acordo com a necessidade da pessoa que o receberá. Sabemos que pessoas diferentes têm percepções diferentes. Então, pessoas diferentes temos tons e formas de se comunicar, narrativas e argumentação diferentes. Elabore um plano. Pense no perfil da pessoa que você vai dar o feedback. Ele é mais extrovertido, ele é mais tranquilo, ou ele é mais introvertido, tem mais medo de errar, se pune muito. Tente compreender o outro, como o outro funciona. E aí trace esse perfil dentro do seu plano para construir o que você pretende dizer a essa pessoa. Prática número 2.
Tenha uma abordagem específica. Por favor, busque não adivinhar por que a pessoa agiu de determinada maneira. Prefira se concentrar no que realmente foi feito. Utilize exemplos específicos ao dar feedback para garantir a clareza da sua comunicação. Tente saber o que aconteceu, sem ficar fazendo deduções sobre o que aconteceu, sem tentar adivinhar o que aconteceu. Pergunte para a pessoa ao invés de vir com uma suposição antes da conversa. Ou seja, tenha uma abordagem específica sobre o ocorrido e não generalize a pessoa e muito menos leve para o pessoal, para o individual. Siga sempre o caminho do contexto, da situação e do resultado. Prática 3. Foco em comportamentos. É isso mesmo. Coloque o seu foco em como a pessoa agiu, no que a pessoa fez, não em sua personalidade. Não generalize, não fale, você sempre faz isso. Nossa, você é atrasado, hein? Nossa, você nunca dá uma opinião. Foco em como a pessoa agiu, não em sua personalidade. Tenha como base os comportamentos da pessoa, mas evite qualificar o comportamento da pessoa com rótulos. Ai, que coisa irresponsável. Nossa, isso ruim. Nossa, não foi legal. Tente falar de maneira pragmática, prática e objetiva. Isto é fundamental. Prática número 4. Escolha o local e a hora. Nem sempre nós e os outros estão num tempo bom. Nem sempre quem vai dar feedback está no momento bom, num dia bom, e nem sempre quem vai receber também está num dia bom. É muito importante observar qual é o local ideal, qual é a hora ideal. No entanto, a gente tem um entendimento que sempre que possível é interessante optar por dar feedback imediatamente após ser percebido o fato, né? Mas nem sempre isso é possível. Então escolha momentos mais tranquilos, quando nenhuma das partes está pressionada pelo tempo, nervosa, com alguma demanda aí por fazer. E evite dar feedback corretivo na frente de outras pessoas. O feedback corretivo, o ideal é que você dê no privado. Elogios, maravilha, a gente pode dar no coletivo, mas o feedback corretivo é sempre importante verificar, né, essa possibilidade de fornecer esse feedback no privado. Prática número 5. Dê um feedback equilibrado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Diga às pessoas o que elas fizeram corretamente e também aquilo que elas fizeram de modo inadequado. Ao mesmo tempo que essa pessoa fez algo inadequado, ela também certamente fez muitas coisas adequadas. Acredite que a pessoa mereça saber o que está fazendo corretamente e o que deve ser melhorado também. E busque sempre ser justo, equilibrado, né, no uso do feedback positivo e corretivo. Prática número 6, controle emocional. Sabemos que nos últimos tempos o controle emocional tem sido fundamental para conseguirmos atingir os objetivos pessoais, profissionais e da própria organização. Então faça o possível para se manter calmo, sem exceder ou exagerar ao dar o feedback corretivo. Para você conseguir fazer isso, tente dar o feedback corretivo somente quando puder manter a calma e agir de maneira objetiva. Então, neste caso, muitas vezes, não é adequado dar o feedback no calor da emoção, na hora que aconteceu. Pare, respire, tome uma água e aí depois, quando encontrar o contexto certo, o momento certo, procure dar o feedback de uma maneira mais objetiva. Ao corrigir um comportamento específico, evite criar um clima de tensão e utilize a inteligência emocional. Nós sabemos que podemos falar coisas difíceis de uma forma gentil e amistosa, e isso requer inteligência emocional. A prática número 7 é muito interessante. Existem diversas técnicas muito eficientes para dar feedback, mas uma que geralmente você não vai errar é indo direto ao ponto, sem muitos rodeios, numa comunicação assertiva, é claro, com gentileza, amorosidade, mas de uma maneira objetiva. Faça questão de manter o olhar na direção da outra pessoa, reforçando o contato visual. Se concentre
em uma ou no máximo 2 questões de alta prioridade. Muitas vezes, algumas pessoas colocam tantas as questões que no final da conversa, quem recebeu se perde em qual ele precisa focar ou quais são as mais importantes para aquele contexto, para aquele momento. Então é importante a objetividade, ir direto ao ponto e não fornecer tantas prioridades, tantas questões para serem mudadas, porque a gente sabe muito bem que as pessoas vão se perder. Então, tente se concentrar em uma ou no máximo 2 questões de alta prioridade para aquele momento. E a prática número 8, ela é muito interessante também, porque muitas pessoas acham que ser eficaz, um estilo eficaz de feedback, é você aguardar a oportunidade de surpreender a pessoa com o que ele fez de errado. Ah lá, te peguei no pulo do gato. Tá vendo? É isso que eu não quero que faça. Mas isso é um engano. O ideal é que você não fique aguardando uma oportunidade para surpreender uma pessoa fazendo algo errado. Aquela pessoa que você quer dar o feedback. Entenda que o feedback é uma oportunidade de ajudar alguém e não de livrar de algo que estava entalado na sua garganta. Ai, nossa, agora falei. Mas sim de ajudar o outro a crescer. Busque conhecimento dos fatos, sem ficar fazendo deduções sobre o que aconteceu. A prática número 9 tem a ver com a descrição dos sentimentos. Isso é extremamente importante. Muito embora o feedback deve ser planejado, tem etapas, mas há que se ter um equilíbrio entre a razão e a emoção. Descreva como se sente a respeito do que aconteceu. Esteja atento para comunicar seus sentimentos ao invés de julgar e culpar a outra pessoa. Coloque-se também. Coloque-se num local de vulnerabilidade também. Explique para ela o impacto do comportamento dela em seus sentimentos. A prática número 10, capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir. Ao tentar corrigir o comportamento de alguém, se preocupe em deixá-lo relatar a sua própria versão da história. Não fale por ela, não termine a frase que ela iniciou. Utilize perguntas abertas, não perguntas fechadas. Você fez isso ou não fez? Qual o caminho certo que você acha que você tem que seguir? Esse ou esse? Utilize perguntas abertas, explicando o que está pensando para garantir a plena compreensão da situação. Faça muitas perguntas e ouça atentamente suas respostas, para que você possa analisar a situação sob um ponto de vista peculiar daquela pessoa, específico. A arte do feedback. Realmente, feedback é uma arte que todos nós vamos aprendendo ao longo da nossa jornada profissional. Nós não precisamos fazer todas aquelas práticas que eu mencionei anteriormente, de uma vez só, mas nós vamos incorporando cada uma das práticas no decorrer do desenvolvimento da nossa gestão, no decorrer do desenvolvimento das nossas relações. Portanto, segue aqui algumas dicas fundamentais para que o seu feedback seja mais inclusivo, mais eficaz e o mais humanizado possível. Jamais viole os princípios da confiança e do respeito. Feedback é confiança. Eu confio em você e eu te ouço com atenção. Eu te respeito e eu acredito no que você me diz. Verifique qual é o tipo de feedback específico e adequado para aquele contexto, para aquela pessoa, para aquela situação. E principalmente, não confunda desabafo de emoções e sentimentos com feedback. Lembre-se sempre, o feedback exige uma metodologia específica. Tenha muita clareza quanto à causa do feedback, o que gerou, quais são os fatos que trouxeram vocês até aquele momento e qual é o objetivo do feedback. Tenha isso muito claro, porque você vai precisar dessa clareza na hora que você fornecer esse feedback. Verifique qual é o momento e a forma mais apropriada para fornecer esse feedback. É importante que vocês tenham tempo para ter um diálogo e que ele não seja um monólogo. Que você consiga fazer perguntas, ouvir na escuta ativa e conseguir juntos traçar metas novas de comportamento e de mudança de comportamento. Observe com atenção se é melhor falar a sós ou com participação de outras pessoas envolvidas. Porque em alguns casos, as pessoas envolvidas vão agregar para esse feedback, para o contexto. Em muitos casos já não. Jamais exponha
alguém a constrangimentos, de colocar aquela pessoa numa situação em destaque num momento sensível para ela. Certifique-se de que sua mensagem foi transparente e bem compreendida. Peça retorno. Pergunte se você conseguiu ser conciso, objetivo no que você quis dizer. Depois dessas 10 práticas, eu acredito que você já tem um instrumental para iniciar ou para fomentar os seus feedbacks e feed forward para a sua equipe. Agora, bora recordar o que vimos no encontro de hoje? Vimos o poder de feedback, o poder transformador do feedback. O feedback é uma ferramenta fundamental para ampliar e transformar o desempenho das pessoas. Ele é fundamental para que as pessoas consigam compreender se elas estão no caminho certo ou se elas precisam melhorar algo, para elas compreenderem quais são os comportamentos esperados e desejados e como elas podem fazer para chegar nesses comportamentos. Por isso, feedback vem junto com feed forward. É sempre importante pontuar o passado, colocar o que aconteceu, mas trazer perspectivas para o futuro. Vimos também os 4 tipos de feedback: o positivo, o corretivo, o insignificante e o ofensivo. E sabemos muito bem que o ofensivo tem que sair do repertório de todas as pessoas no ambiente de trabalho e que o construtivo deve ter muito cuidado, muita técnica, para que ele consiga ser fornecido e que gere efetivamente mudança no comportamento das pessoas. Também aprendemos as práticas para dar um feedback mais eficaz. E, no final, terminamos com algumas dicas para você incorporar no seu dia a dia na liderança. Eu espero que esta aula tenha sido significativa e que possa contribuir para ampliar as suas competências de líder. Eu fico por aqui. Muito obrigada.